Os arquétipos são imagens, símbolos universais ou personagens que se encontram no inconsciente coletivo do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Os arquétipos muitas vezes aparecem nos sonhos, nos mitos, e quando você, na sua meditação, aprofunda nesse seu inconsciente. Rogério, mas o que é que isso tem a ver com comunicação, com carisma? Eu estou aqui para poder melhorar nessa arte de falar em público. Quando você entra em contato com alguns desses arquétipos, é como se você acessasse partes de uma biblioteca universal. Esse inconsciente coletivo é como se fosse um reservatório infinito de informações e que, a partir de uma afinização ou de uma sintonização de uma frequência, a sua mente, de alguma forma, fizesse um download dessas informações nessa biblioteca cósmica. Eu sei que aparentemente isso parece bastante estranho, mas eu sugiro que você pesquise mais, porque a proposta desse vídeo não é adentrar a fundo nas teorias do Carl Gustav Jung, e sim trazer vocês aqui para essa coisa de melhorar esse entusiasmo, essa energia, esse magnetismo que é tão necessário nos dias de hoje. Então, para a gente começar, pensa agora em algumas das marcas que você mais gosta. Talvez a Apple, quem sabe Microsoft, Harley Davidson. Que mais? Quais são as marcas que você mais se sente conectado? Talvez se você for mãe, Johnson's. Talvez se você é um cara assim mais aventureiro, Harley Davidson. Ou talvez se você é da área de tecnologia, você gosta da Samsung. Cada uma dessas marcas, elas contêm no seu plano de narrativa um arquétipo que vai gerar uma identificação no seu público. A Apple certamente contém elementos de inovação, de criatividade e até, quem sabe, elementos que estejam ligados ao herói. Quando a gente pensa em Johnson's, provavelmente você traz uma imagem de cuidado, de altruísmo, na forma de uma grande mãe, como bem descrito dentro da psicologia junguiana, né? um dos arquétipos mais difundidos. Então pense comigo, se essas marcas utilizam dessas estruturas para poder gerar essa identificação com o público, por que você não pode fazer isso dentro das suas redes sociais, das suas apresentações ou até mesmo no dia a dia? E aí a gente vai trazer essas marcas para características de personalidade. Se essas marcas utilizam-se dessas estruturas, por que você, enquanto profissional, palestrante, ou até alguém que simplesmente quer fazer as suas redes sociais crescer cada vez mais, não implementa hoje? E segura lá que a gente vai explicar. Eu quero trazer para vocês aqui cada característica de cada um dos principais arquétipos ligados à personalidade. Então você tem um herói, você tem o bobo da corte, você tem o governante, o amante, o fora da lei, o sábio, o criativo, o cara comum, né, que é o órfão, entre vários outros. O que eu quero que você entenda é que para cada um desses arquétipos você tem uma narrativa. Então vamos começar pelo principal de todos os arquétipos, que é o herói. O herói é aquela pessoa que sai do mundo comum, ou seja, sai da banalidade, sai do cotidiano e recebe um convite, né? Ele aceita um convite para uma grande aventura. Essa aventura envolve aliados, inimigos, problemas significativamente pesados, que ele vai precisar entrar em contato com as questões mais profundas do seu ser, encontrando essa força para reivindicar a Excalibur, a pedra filosofal, e assim conquistar o tesouro que procura. Dentro, né, do nosso dia a dia, é fácil observar várias pessoas que compõem e trazem essa energia ou essa consciência arquetípica do herói. Por exemplo, talvez o seu pai, a sua mãe ou você mesmo já passou por muitos problemas, né, já teve que vencer vários obstáculos e, com esse processo, adquiriu diversas transformações interiores. Nesse arquétipo, você vai se conectar com uma força que você tende a atrair ao seu redor
pessoas que entram no cara comum ou o órfão. Cara comum ou órfão. O órfão é aquela pessoa que espera ser salva. Ela acha que alguém deve fazer alguma coisa por ele ou ela. É aquela pessoa que passou por feridas significativas, ela passou por traumas, né, sofreu bastante. Entretanto, ela não conseguiu aceitar os convites da vida. Ela não saiu desse mundo comum, desse mundo ordinário, para o mundo especial, dessas aventuras onde ela assume a responsabilidade por aquilo que fizeram com ela. O herói é diferente, o herói assume essa responsabilidade e parte para a guerra. Esse cara comum que compõe basicamente a maior parte das comunidades nas redes sociais, né, que ficam lá passando feed, desconectados da realidade, distantes da verdade, não se comprometem com o seu próprio desenvolvimento pessoal, profissional, essas pessoas elas se conectam ao herói. Essas pessoas querem fórmulas mágicas, passo a passo, roteiros. Elas acreditam que alguém tem que customizar, entregar tudo de mão beijada. Enquanto que o herói desbrava. O herói, por mais que ele sabe que tem uma trilha, ele pega o seu machado, ele pega o seu cajado e vai desbravando. Essa figura do herói atrai. Essa figura do herói é magnética, é carismática. E assim, obviamente, engaja essas pessoas que estão aqui dentro do órfão. Dentro dessa figura do herói, você vai encontrar figuras como o do governo, que é o do governante, que também compõe papel de líder ou de liderança, e isso, obviamente, vai trazer para perto de si, essa maior parte da população, é o cara comum, é o órfão, muitas vezes o bobo da corte, né, que são arquétipos mais simplórios, né? Desse outro lado aqui você tem o mago. O mago é aquela pessoa que flerta com o místico, com o esotérico, mas não só isso, é o que traz magia para o seu dia a dia. Né? Ele é bem representado por padres, pastores, monges, qualquer liderança que flerta com o mundo espiritual e com isso, de alguma forma, conecta as pessoas com um sentido mais amplo da nossa existência. O mago ele sempre encontra uma saída, o mago ele flui com a vida, o mago ele é um bom observador, ele é adaptável, ele faz magia com tudo que ele presta a fazer no dia a dia. Então esse mago ele também vai atrair justamente essas características, né, esses arquétipos de vibrações ou de complexidades menores. Então, provavelmente, esse mago ele vai atrair aqui também a figura do inocente. Esse inocente é um arquétipo extremamente interessante. Lembrando que, pessoal, gravem isso, todos os arquétipos, eles têm luz e sombra. Eles podem ser manifestados de forma negativa ou de forma positiva. Então, por exemplo, vou voltar aqui no herói para poder ficar fácil para a gente entender direitinho. O herói, ele tem uma face um pouco perigosa. O herói, gente, ele pode se perder num pseudo-altruísmo. E o que seria esse pseudo-altruísmo? O herói, às vezes, coloca o outro em primeiro lugar. Então, o herói, ele coloca a sua armadura e vai salvar donzelas, mesmo que algumas destas não queiram ser salvas por ele. Né? Você que está aí no canal há mais tempo já deve saber do que eu estou falando. Então esse herói muitas vezes se perde, ele se perde não só carregando a sua própria cruz, mas as cruzes das outras pessoas. Então essa sobrecarga gera ansiedade, gera estresse, e se esse herói não está bem resolvido emocionalmente, ele busca reconhecimento, ele busca reciprocidade. E quando isso não é adquirido, se sente muito frustrado, e isso obviamente é muito ruim. Então, ou seja, quando o inocente ele entra na perspectiva negativa, nas sombras, é uma pessoa que muitas vezes não percebe a maldade das pessoas ou do mundo. É alguém que tem uma percepção da realidade muito pobre. É alguém que simplesmente não filtra o que fala, interpreta a realidade, né, de forma inocente.
entende? E o lado positivo do inocente, por exemplo, é aquela pessoa também esperançosa, ela traz a fé, ela traz o otimismo, e isso obviamente é muito bom. Então, ou seja, se você for perceber, aqui não é o momento de eu explorar todas as características negativas e positivas, entretanto, eu quero que você perceba justamente essa complementariedade. O aspecto sombrio do mago, cara, ele é extremamente perigoso. Você já deve ter ouvido falar em figuras como o Jim Jones, ou até o brasileiro, o João de Deus, que dentro dessa perspectiva de promover cura, promover transformação, trazer aspectos mágicos para a vida daquelas pessoas ao seu redor, né? Trabalhando inclusive até na caridade, na contribuição, essas pessoas podem se perder nesse suposto poder. Não só o mago, mas o governante ou o herói. Então, se vocês começarem a observar, vocês vão perceber que existem vários arquétipos, né? Você tem o arquétipo do amante, você tem o arquétipo do criativo, você tem o arquétipo do explorador, você tem o arquétipo do anti-herói, né? Do anti-herói. Esse arquétipo ele é super interessante. O anti-herói, ele é o fora da lei. Vou até colocar aqui, barra, fora da lei. Por quê? Porque esse herói, na verdade é o contrário, né? Esse fora da lei, ele é o antagonista. Por exemplo, quantas vezes você não assistiu um filme que você se identificou pra cacete com o antagonista? Com o Coringa. Tem uma série, inclusive, muito vista, La Casa de Papel, onde muitas pessoas se identificam com aquelas pessoas que estão ali roubando bancos. Então, se você for agora fazer uma retrospectiva e analisar filmes, séries, coisas que você já passou, inclusive, em alguns momentos, aquele cara que é meio fila da puta, ele gera mais identificação, é como se as pessoas se conectassem mais com ele do que com o mocinho. Então, por exemplo, hoje, as narrativas que prendem a atenção do público são narrativas onde o herói e o anti-herói, ou fora da lei, eles mantêm personalidades tão complementares e ao mesmo tempo tão antagônicas que as pessoas ficam a série inteira tentando deduzir, tipo, para que lado eu vou ou em quem eu deposito uma afetividade. Então, muitas vezes, é trazido no cinema características negativas dentro da figura do herói, enquanto muitas vezes características positivas do fora da lei. Se você assiste desenho, eu adoro Dragon Ball Z, até hoje eu assisto de vez em quando, tá passando lá na minha timeline e eu paro para ver. Então, por exemplo, o Vegeta dentro do Dragon Ball Z é claramente um anti-herói, um fora da lei. Só que no decorrer da narrativa, ele vai se humanizando. Tanto é que ele acaba fazendo parte dos heróis Z, né? Então, ou seja, você tem o Piccolo, que também inicialmente é um anti-herói, mas depois ele se torna o grande mentor do Gohan, que é o filho do Goku. Tá? Eu sei que para quem nunca assistiu tá parecendo um pouco estranho, mas se você for parar para pensar também, se você gosta da minha idade, já passou por séries, né, por desenhos como os Cavaleiros do Zodíaco, você já deve ter visto a figura do Ikki, da Fênix. O Ikki também, no início, né, da série, é um fora da lei. Tanto é que ele conquista a sua armadura de bronze lá nas profundezas do inferno, aquela situação. E aí muitas pessoas se identificam e o consideram até o personagem mais atraente, mais carismático. Então, se você for começar a perceber em Jornada nas Estrelas, Harry Potter, todos os grandes filmes e narrativas, essa figura do fora da lei e do herói, ele fica assim meio estranho, né? E aí você tem aqui também, eu tô explicando aqui, a gente vai caminhando, gente. Você tem a figura do sábio. O sábio também é um arquétipo extremamente poderoso. O sábio, ele é uma figura que aparece na jornada do herói. Então, todo herói, como eu disse anteriormente, ele sai do mundo comum, ele aceita o convite a uma aventura, e quando ele entra no mundo incomum, quando ele parte para a cidade grande, onde ele sai dessa zona de conforto, certamente vai aparecer a figura de um herói. Pode ser o Dumbledore, né? Se a gente for pensar em Harry Potter,
Eu estou falando aqui de Dragon Ball Z, então pode ser o Piccolo, pode ser lá no Cavaleiros dos Zodíacos, o primeiro Cavaleiro de Ouro, o Mu, pode ser, que mais? No Rei Arthur, você tem a imagem do Mago Merlin, e se você é de uma idade ainda, para mim, para trás, você vai se lembrar do Mestre dos Magos, né? Lá na Caverna do Dragão. Então todos esses personagens, como eu disse anteriormente, eles são arquetípicos. Eles trazem uma representação, eles trazem uma imagem, né? Até tem uma outra representação muito corriqueira, que é o do cajado, e esse sábio, ele vem ao encontro do herói. Já pensou nisso? O herói, ele é auxiliado pelo sábio. Olha que coisa interessante. Então pensa comigo agora, todas as vezes que você sai para a sua jornada, que você se aventura a algo novo, um herói vai fazer parte da sua caminhada. Pode ser o seu pai, sua mãe, seu tio, pode ser alguém que você encontra na rua, um vídeo que você assiste na internet, alguém que você admira, um professor, uma professora. E aí, quanto mais atento nós estamos nessa caminhada, quanto mais estado de presença, tem outros vídeos sobre esse assunto, inclusive aqui no nosso canal, tá? Para que você se sinta presente, inteiro, que você faça um mindfulness. Então, quanto mais mindfulness, quanto mais atenção concentrada, mais você percebe os sábios e as pessoas que podem te ajudar na sua caminhada. E esse arquétipo, ele é muito presente nos professores, ele é presente nas universidades, nas grandes marcas. Se você for olhar para Harvard, Princeton, USP, né, MIT, todas essas organizações, essas faculdades, universidades, elas vão trazer na sua linguagem, na sua imagem, cores, representações dessa figura do sábio. Todas as grandes histórias, você vai ver que tem um personagem ali que vai ajudar o protagonista, entende? E desse lado, eu estou colocando os arquétipos de alto potencial, tá? Os arquétipos poderosos, complexos, e aqui os arquétipos que são um pouco mais simplórios, que compõem a maior parte da população. A maior parte da população se sente órfão, explora essa parte do seu ser, né? Essa sensação de abandono, de estar sozinho, de não dar conta, e assim é. Outras pessoas entram nesse aspecto do bobo da corte, até são pessoas divertidas, são pessoas que trazem, né, um certo humor para o dia a dia, mas quando esses arquétipos não são complementados por outros, isso aqui, né, essas personalidades, elas ficam frágeis, transparecem uma certa insegurança, isso não gera inspiração, não gera envolvimento, entende? Então, se você está aí já, e se você se identifica com alguns desses arquétipos, se dedique a trazer para a sua vida situações, aceitar convites a aventuras que vão te inspirar ou te desafiar, ou melhor, né, te desafiar a trazer essas outras características, entende? Porque se você fica preso só no inocente, só no amante, no cara comum, até mesmo no criativo, sem esses outros, não há carisma, não há envolvimento, não há essa atmosfera da conexão. Então, se eu for trazer para vocês aqui, por exemplo, imagens, né, figuras famosas, para poder ficar fácil, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, mesmo você não gostando deles. Quer ver a primeira figura polêmica, que vai já gerar um ribuliço aí para quem está assistindo? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto, vamos lá. Tem herói na sua Constituição? Certamente, você não gostando dele ou não. Tem cara comum? Tem órfão? Tem também. Se você for analisar toda a história dele, vai se identificar também com esse outro lado. Esse herói, inclusive, na narrativa, inicialmente criado pelo publicitário Duda Mendonça, já joga justamente um linguajar, um padrão de comportamento, interação com o público, na tentativa, que eu acho que foi bem sucedida, né, gente, de atrair esse órfão. Tanto é que muitas pessoas conhecem o presidente por uma frase: o pai dos pobres. Você acha que isso é por acaso? Você acha que essa narrativa foi assim, do nada, né? Não, hoje eu pensei, eu vou chamar o presidente disso. Então, ou seja, tem a figura do governo, do governante, ele coloca aquele terno bonito, ele consegue conversar, negociar e lidar com
pessoas, né, do mundo organizacional, né, as pessoas das empreiteiras, deixa eu colocar mais uma polêmica aí, né? Mas enfim, provavelmente você vai perceber, inclusive o fora da lei também no Lula, o sábio. Ah, Rogério, mas Lula, ele não é um cara estudado, ele não tem curso superior. Cara, ele tem a figura do sábio. Tanto é que quando ele foi pela segunda vez preso, né, há poucos anos atrás, perguntaram para ele, né, um jornalista virou para ele, mas Lula, como é que é a sua continuidade, né, do PT? O que você fala sobre isso? E aí aqui para resumir, ele vira para o jornalista e diz: não vai acontecer nada, porque Lula é uma ideia e ideias não morrem. Então ele se inspirou inclusive em um filme chamado V de Vingança. Essa frase ela é adaptada desse filme, não sei se isso é coincidência ou não, mas isso traz para a narrativa a imagem do herói, entende? Então ele tem o herói, ele tem o fora da lei, certamente ele tem o mago, porque ele transita em todas as religiões, ele não tem receio nem medo de se posicionar ali, eventualmente com uma dinâmica mais católica, depois ele está ali beirando as pessoas da Umbanda, Candomblé, aí ele vai lá nas tribos indígenas, então ele transita nisso, ele mostra isso e acaba com esse comportamento trazendo essa multiplicidade de posições espirituais, entende? Mas ao mesmo tempo ele tem também um pouco do amante, ele recentemente tem trazido isso, e enfim, ele tem vários arquétipos coexistindo nos seus comportamentos e na sua narrativa. Agora vamos pegar alguém chato? Vamos, já que eu estou falando de política, bora pegar aqui Michel Temer. Dentro dessa proposta, o Michel Temer ele entra em poucos arquétipos. O Michel Temer tem governante bem desenvolvido, o Michel Temer talvez traga um pouco do fora da lei, do sábio, mas, no entanto, é importante você ter consciência que a pessoa não só precisa ter esses arquétipos, mas ele tem que saber comunicar isso nos seus comportamentos, nas suas redes sociais, né? Porque senão não gera identificação. Então o que eu já quero que você comece a entender, eu acho que você já entendeu, é que quanto mais partes, ou quanto mais arquétipos, ou mais dessas imagens primitivas, dessas representações arquetípicas você traz para o seu dia a dia, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua comunicação, mais carisma você tem. Simples, porque você gera identificação com o maior número de pessoas. Você já viu aquele cara chato? Super engraçado, mas chato. Por quê? Porque ele é sempre engraçado. Ele não te surpreende, porque ele é sempre engraçado. E aí, o que é engraçado se torna chato. Você já viu aquele cara que é só sábio? E ele quer saber tudo de política, tudo de futebol, tudo de economia, né? Tudo de mercados e tudo de tudo. Você vai conversar com o cara, velho, o cara só sabe falar coisas intelectuais, né? Ele não sabe brincar, ele não sabe trazer uma ideia das diferenças, né? Ele não tem caráter, ou ela, né? Caráter de sedução, de toque, de envolvimento. Ou você já viu aquele cara ou aquela pessoa, aquela mulher que é só amante, que é só sedutora? Cansa, né? Então, às vezes, a pessoa ela fica chata porque ela usa um ou poucos arquétipos dentro dos seus comportamentos ali, da sua postura no dia a dia. Se a gente for trazer grandes youtubers como o Whindersson Nunes, cara, o Whindersson Nunes ele traz bobo da corte, ele traz cara comum, ele traz inocente, ele traz criativo, ele traz herói, ele traz explorador, ele traz fora da lei, ele traz sábio. Então, o cara, ele é imprevisível. Ele pensa e age fora da caixa, você não sabe direito que piada, qual é a conclusão, qual é o fechamento de uma história que ele está contando. Então isso aprende, as pessoas se conectam, entende? Os grandes artistas, mesma coisa. Isso, obviamente, pessoal, não é desenvolvido de uma hora para outra. Resumindo toda essa história, o que eu quero trazer para vocês aqui é que, no fundo, você tem um potencial de aprofundar ou desenvolver, trazer para a sua vida boa parte desses arquétipos. Por exemplo, cara, há alguns anos atrás eu tinha zero de explorador. Eu sou de Salinas e quando eu queria ir para a praia, meus amigos me zoam até hoje sobre isso.
aqui tem uma praia muito próxima, que é Porto Seguro e Arraial da Ajuda. Como eu tinha pouco de explorador, eu ia viajar, eu queria ir para os mesmos locais. Então, praia, Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Almoçar, quando não era na casa da minha família, era ou na Paladar, tô fazendo já propaganda aqui para vocês, ou lá em Tupa. Então, pô, almoçar fora já tem os locais certos. Quando eu viajo, e se eu viajo para cidades que eu já frequentei, ou eu tenho alguns hábitos, lá sempre para os mesmos locais. Então, aquelas pessoas que elas buscam sempre algo que elas já conhecem, que elas até às vezes elas se chamam de conservadoras, né? Busca fazer sempre as mesmas coisas, elas estão distantes desse aspecto do explorador. Porque o explorador, ele é um buscador. Ele vai atrás de aventuras, ele busca o diferente, ele viaja para locais diferentes, querem conhecer culturas diferentes. Essa é a característica do explorador. O aspecto negativo do explorador é que muitas vezes essas pessoas, quando se perdem nessa energia, elas às vezes não criam raízes. Elas têm dificuldade de ficar na mesma empresa, executar o mesmo trabalho, então elas ficam cansadas, né, de rotinas. Então é legal tomar cuidado com todos esses aspectos, porque tem ali a sombra. Então, por exemplo, cara, o cara que é só fora da lei, ele vai preso. Ele se dá mal. Agora, o cara que é fora da lei, mas ele tem uma pegada de altruísmo, que é um outro arquétipo que eu acabei esquecendo de trazer aqui para vocês, que é o altruísta. Esse altruísta como fora da lei, velho, às vezes esse fora da lei vem para romper padrões, para romper com uma cultura que é prejudicial, que é nefasta para um povo. O próprio Jesus, em alguns momentos da sua vida, ele trouxe o arquétipo do fora da lei ali com os fariseus. Então foi importante para ter um rompimento com algo que era muito estruturado na época, né? Então esse fora da lei, ele é positivo em muitos aspectos. Compreende? Quando você tem um mago com fora da lei, cara, perigosíssimo. Mago com fora da lei é extremamente perigoso. Você pega um mago fora da lei e amante, nem se fala, entende? Então, a nossa personalidade, os nossos comportamentos, eles têm esse plano de fundo, tá? Isso é extremamente especial. Se você chegou até aqui, aprofunda nesse assunto. A gente tem, inclusive, o treinamento completo de oratória, de comunicação. Eu trago isso de uma maneira muito mais didática, né? Muito mais professoral, para você estar identificando aí dentro de você quais os que você já tem, para que você desenvolva aquilo que você já tem. Porque às vezes, cara, por exemplo, eu tenho pouco de governante, eu trouxe, eu até coloquei aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, mas muitas vezes eu acho que terno não combina comigo, entende? Por quê? Porque a minha personalidade ela ainda não está muito vinculada com o governo. No entanto, eu tenho o mago bem desenvolvido, eu busco trazer o sábio, aí eu tenho o inocente, eu me esforço para trazer os aspectos positivos do inocente, né? E enfim, falar de mim aqui, deixa para outros momentos, deixa para o canal, deixa para o quadro novo que nós estamos fazendo, que é Relatos Psicológicos de um Psicólogo, onde eu trago os meus sonhos e faço uma análise que pode ser interessante para você nesse âmbito, tá? Acho que eu já falei demais, acho que já fez sentido para você, tá? Então busque o seu autoconhecimento, aprofunde. Eu vou deixar aqui também embaixo algumas referências para você ter uma condição de acessar esse conteúdo de uma maneira segura, né? Tem muita bobagem ligado a isso, eu já vi mesmo pessoas falarem de arquétipo da Cleópatra, um negócio viajado, tá? A pessoa está trazendo um explorador aqui muito no aspecto sombrio. Enfim, espero que você tenha gostado disso, tá? Aprofunde, porque isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu quero que você traga comportamentos que estejam ligados a esse processo, tá? E como que você faz isso? Simplesmente buscando fazer coisas ligadas a cada um desses arquétipos, tá? E aí a gente pode caminhar junto. E se você gostou, lembra-se de sempre curtir, comentar, compartilhar. A gente está retomando o canal e a gente deseja realmente que isso cresça, beleza? Então, grande abraço.